Fala, torcedor tricolor, fala, Jason, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, eu sou o Thiago e seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos reagir aos melhores momentos da vitória do São Paulo sobre o Atlético Paranaense. Vitória essa que foi concretizada na última quinta-feira pelo jogo de ida da Copa do Brasil. São Paulo conquistou essa vantagem e vamos ver como que foi esse jogo, analisando, reagindo aos melhores momentos da partida. Bom, o primeiro lance da partida, essa cabeçada aí do Allan Kardec, foi um lance muito perigoso para o São Paulo, né? Eu confesso que eu fiquei muito preocupado, porque o São Paulo estava dominando o jogo, porém, numa estocada ali, o lateral do Atlético Paranaense achou o Allan Kardec, e o Allan Kardec cabeceou, tirando fina da trave. Você vê no lance aí que não ia dar para o Jandrei chegar. Jandrei ali ia passar batido nessa jogada, mas não dá para falar que seria culpa dele. Falando da marcação, na minha opinião, não foi também um erro de marcação, tá? Porque foi mais um achado do lateral que colocou essa bola entre os dois zagueiros, tá vendo? O Allan Kardec ele está sendo marcado pelo Arboleda e pelo Sabino. E aí o lançamento foi no ponto exato onde estava o Allan Kardec. A nossa sorte é que o Allan Kardec tirou muito do Jandrei. Então, ele cabeceou para fora. Assim, ele perdeu o gol. Na minha opinião, ele perdeu o gol. E foi no começo da partida, né? Foi o primeiro lance dos melhores momentos foi esse lance. Se o Atlético faz esse gol, ia complicar. Tá vendo? Ó? Os dois zagueiros nossos estavam próximo do Allan Kardec. Até o Wendel aqui, ó, tava marcando o ponta direito atleticano. Então, assim, a zaga nossa tava compacta. É que a jogada do atacante e o cruzamento, né, do lateral foi uma boa jogada. A nossa sorte é que ele cabeceou para fora. E se fosse gol, não daria nem para culpar o Jandrei, porque ali era uma bola praticamente e que não dava para defender. Cara, esse lance aí fez com que eu acho que o São Paulo acordasse. Na realidade, o São Paulo já estava jogando bem, né? O São Paulo dominou realmente a partida, porém, normalmente o São Paulo tomava esses gols, né? Então, assim, já é um bom sinal, mesmo sendo o Jandrei. O Rodriguinho finalizando, tá? O Rodriguinho pegando confiança, o Rodriguinho no jogo contra o Fluminense, teve uma finalização ali onde ele fez uma ótima jogada, ele chapelou ali, fintou, ele bateu no gol, o Fábio fez uma defesa, o Rodriguinho está ganhando cada vez mais confiança, ainda mais agora, né, com a saída do Matheus Alves, a lesão do Oscar, a ausência do Lucas, ele está ganhando espaço e vem aproveitando, né? Ele foi muito bem contra o Fluminense e hoje ele foi muito, hoje não, né? Contra o Atlético Paranaense ele também repetiu a performance. Cara, olha como o São Paulo ataca, tá? Jogada de ultrapassagem, tá? Aqui o Wendel já tinha se lesionado, né? Já tinha sido substituído pelo Enzo Dias. E deixa eu voltar aqui na jogada. O Ferreirinha, tá? O Ferreirinha tá com a bola. O Enzo Dias passa na velocidade. E aqui, olha só que interessante. Ele tem a opção de 3 jogadores atacando a pequena área, tá? A gente tem o André Silva no meio, tá? No primeiro pau aqui, ó, é o Rodriguinho que tá fechando. E lá no segundo é o Cédric. O Cédric tá atacando o segundo. E aí o que acontece? Três
atacantes atacando a primeira área, né, atacando a pequena área, faz com que a defesa atleticana ficasse compactada. Nesse plano, a gente consegue perceber 3, 6, 8 jogadores atleticanos. E o que, que o Enzo Dias faz? Ele cruza para trás, ele dá o passe para trás. E aí, porque você tem 8 jogadores atleticanos defendendo praticamente a pequena área, e você tem um espaço que é onde o Marco Antônio aparece. Ele finaliza com espaço, a bola sobra porque o São Paulo tem vantagem numérica. O São Paulo conseguiu colocar todo mundo, né, todos os atleticanos dentro da pequena área. Ó, nessa foto dá para ver. O Allan Kardec é o único jogador atleticano que está fora da área. E aí tem um espaço. O Alan Franco pega esse rebote, ele pensa e aí ele vê o Pablo Maia pedindo: pelo amor de Deus, toca aqui para mim. Cara, olha só, o tanto de jogador que a gente tem dentro da área do defendendo do Atlético Paranaense. Ó, nesse plano a gente tem o Patrick aqui, né? O Patrick, 6 jogadores. Olha o Pablo Maia pedindo a bola, pelo amor de Deus, toca aqui, eu tô livre. Chapada lá, Hernanes, hein? Essa chapada aí, o Hernanes fazia direto isso daí, hein? Que golaço. Dá pra ver muito o trabalho do Crespo. Porque o São Paulo atacando a pequena área, o jogador que faz a linha de fundo cruzando para trás, tá? Se não me falha a memória, assim foi o gol contra o Juventude. Marco Antônio, ele tem opção de chutar no gol e ele cruza, ele dá uma assistência, né, pro Luciano, e o São Paulo com vários jogadores dentro da pequena área. Isso se repete nesse jogo. Cara, você viu o Rodriguinho finalizando mais uma vez? Olha só que interessante. A confiança, né? Confiança é tudo no futebol. Na realidade, confiança é tudo na vida, né? A pessoa quando tá confiante, ela arrisca, ela vai para cima. E o Rodriguinho, ele tá... A sensação que eu tenho é que ele tá entendendo que esse é o momento dele, né? São vários anos defendendo o São Paulo, são várias temporadas, né, ali, tanto na base, no profissional. Se eu não me engano, quem subiu ele para o profissional foi o Crespo lá em 2020, né, 2020, 2021. E ele ficou todo esse tempo aí na sombra de outros jogadores, e agora ele está tendo oportunidade, ele está arriscando, está indo para cima. Cara, olha só que interessante essa jogada. Ele finalizou bem, tá? Mostrou a confiança, mas nesse frame aqui, a gente consegue perceber que o São Paulo, ele tem aqui, olha o trabalho do centroavante nosso, do André Silva. Ele tá atrapalhando aqui o Léo Pelé aqui, mó briga entre os dois. Porém, olha o Ferreirinha. Se o Rodriguinho enxerga o Ferreirinha aqui e coloca essa bola em profundidade aqui, o Ferreirinha, ele tinha tudo para conseguir chegar antes da marcação, porque o André Silva aqui tá na confusão aqui com o Léo Pelé. Se ele toca pro Ferreirinha, oportunidade clara de gol. Mas o Rodriguinho, como está confiante e precisando conquistar seu espaço, ele resolveu chutar e chutou bem, passou perto. Mas seria uma opção também. Já é o segundo tempo, né? O engraçado nesse jogo a aposta que eu fiz nesse jogo é que São Paulo terminaria o primeiro tempo com mais cantos. E não teve canto nenhum no primeiro tempo, não teve nenhum escanteio. Aí no segundo tempo, não deu 2 minutos, já saiu um escanteio para o São Paulo. Se tivesse acontecido no primeiro tempo, eu teria batido a minha aposta. Mas segue o baile aí.
Jogada polêmica ali dentro da área, o pessoal reclamando, toque de mão, mas vamos pra cima. Cara, essa regra aí eu não consigo entender. O zagueiro chutou a bola, bateu na mão dele, não é pênalti. Mas vamos, vamos por mais aí. Cara, olha só que jogada interessante e semelhante, né, com a mesma, com semelhanças do primeiro gol. O Rodriguinho, ele confiante, ele ataca, ele vai para cima de três marcadores. E aí ele chega na área, ele tem a opção de cruzar no primeiro pau pro Luciano, mas o que que ele faz? Ele toca para trás. Se o Ferreirinha não faz o gol, faz o corta-luz, a bola chega no Bobadilha. Bobadilha pode finalizar, pode fazer a parede para o Alisson finalizar. O que que isso mostra? Que o São Paulo está atacando a área adversária. Está atacando com 3, 4 jogadores. E o que que isso traz? Traz, além de você pressionar o adversário, fazendo com que você, quando você ataca a pequena área, você encurrala seu adversário, né? Você dá espaço para os jogadores que vêm de trás. E aí você pega Bobadilha, finaliza, Marco Antônio, que está jogando bem, Pablo Maia, que finaliza muito bem de fora da área, o Alisson, com um possível retorno de Oscar, de Lucas, acaba gerando o São Paulo, ele vem gerando as suas maiores oportunidades de gol dessa forma. São Paulo ataca a linha de fundo e cruza para trás, mas tem sempre 2, 3 jogadores do São Paulo atacando a pequena área e 2 jogadores ali no rebote para finalizar. E dessa vez o Ferreirinha ele ele não atacou o segundo pau, ele atacou o primeiro e aí chapou, gol. Que isso, gente. Rodriguinho aí foi bem demais nessa jogada. Foi pra cima mesmo, confiança. Continuar jogando desse jeito aí vai ser difícil não colocar ele como titular mesmo com a tropa toda disponível, né? Você vê essa jogada que interessante? O Enzo, ele poderia ter cruzado, só que ele quis surpreender e quase fez o gol. Tá vendo como o futebol é uma coisa bem difícil de você conseguir adivinhar o que vai acontecer? Tudo indicava que ele ia tocar para trás ou que ele ia cruzar. O que que ele fez? Chutou e bateu na trave, quase fez o gol. Uma bela de uma jogada. O improviso, né? O improviso do jogador ainda é o que faz o futebol ser mágico. Cara, vamos analisar esse gol aí. O Jandrei é um jogador que ele chama gol, né? Mas foi culpa dele esse gol? Bom, foi debaixo das pernas, né? Então não tem como isentar um goleiro que toma gol debaixo das pernas. Mas o sistema defensivo nosso, ele. Onde ele errou? Vamos tentar entender onde que foi que o nosso sistema defensivo errou nesse gol.
Ó, o Arboleda aqui tá fazendo a sobra, o centroavante aqui tá livre. Ah, ó, não, aqui, ó, na minha opinião, o Alan Franco aqui tá marcando ninguém, pô. O Alan Franco ele tinha que estar fechando em cima desse zagueiro aqui. Tudo bem que o Alisson tá muito atrás, né? Só que o Alisson, querendo ou não, tá na sombra desse cara aqui. E o Arboleda, ele tá na sobra. Ele tá na sobra. O Alan Franco aqui tá marcando ninguém, pô. O Alan Franco teria que estar próximo aqui do centroavante. O Mike tá aqui cuidando desse 17. O Rodriguinho tá chegando na marcação. Acho que é o Rodriguinho ou Bobadilha. Acho que é o Rodriguinho. O Rodriguinho tá tentando, mas o Alan Franco aqui tá marcando ninguém, pô. O Alan Franco tinha que estar fechando aqui, ó. Se o Alan Franco tivesse fechando, ele não chutaria. É, e a bola passou debaixo das pernas do Jandrei. É complicado. É, o Mike aqui, né, se precipitou na jogada, finalizou com a perna esquerda, chute fraco, mas finalizou. Acho que é o Bobadilha reclamando aqui que queria o passe, né? Mas faz parte. É, mas olha só que interessante esse momento do vídeo. São Paulo está com três jogadores dentro da área e tem até o Alisson ali chegando com possibilidades. É que o Mike finalizou, fez a escolha assim, que ele executou mal, né? Ele chutou muito fraco. Talvez se ele tivesse tocado ali para tantas opções que a gente tinha, o lance teria sido mais perigoso a favor do São Paulo. Então é isso, pessoal. Esse foi a análise dos melhores momentos do jogo de quinta-feira, jogo de ida da Copa do Brasil. Se você gostou dessa análise, se você gostou desse conteúdo, deixa seu like. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. E até o próximo vídeo.